Viva a literatura, viva o letramento cultural, viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Neste vídeo iniciaremos uma história bem legal, que caracteriza muito o tempo do mundo antigo, época das sociedades que eram guiadas pelo regime de sociabilidade do escravismo antigo, em que povos e reinos mais fortes submetiam povos e reinos mais fracos, capturavam a população e submetia a população à escravidão. Iniciaremos a história dos Macabeus. Os livros dos Macabeus, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada Católica. Contexto geral. Os 2 livros dos Macabeus são assim denominados por causa do apelido do mais ilustre filho de Matatias, Judas, chamado o Macabeu, martelo. Não constam na Bíblia hebraica e são considerados apócrifos pelos judeus e pelas igrejas protestantes. Na Igreja Católica, foram incluídos nas listas de livros canônicos desde o século IV. Definitivamente inseridos no cânon durante o Concílio de Trento, 1546, os 2 livros dos Macabeus completam a lista dos 7 livros deuteronômicos. Ambos foram transmitidos em grego, mas o primeiro livro dos Macabeus foi provavelmente traduzido de um original hebraico que se perdeu. O tema geral dos 2 livros é o mesmo. Descrevem as lutas dos judeus lideradas por Matatias e seus filhos contra os reis sírios Seleucidas e seus aliados judeus pela libertação religiosa e política da nação de Israel. Esse é o contexto geral. História que se inicia com Alexandre o Grande, o pupilo do filósofo Aristóteles. Primeiro livro dos Macabeus, prólogo, capítulo 1. Alexandre e seus sucessores. Alexandre, filho de Filipe, o macedônio, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dario, rei dos persas e dos medos, e tornou-se rei em seu lugar. Antes, Alexandre já reinava na Grécia. Depois, fez muitas e infindas guerras. Guerreou muito, tornou-se homem muito poderoso e de fama universal. Apoderou-se de cidades fortificadas e matou vários reis da região. Chegou até aos confins da terra e apoderou-se dos despojos de nações sem conta. Tudo o que Alexandre pôde dominar, ele dominou. E ele era muito hábil intelectualmente. A terra calou-se diante dele. Alexandre se exaltou, se ensoberbeceu, e o seu coração se encheu de muito mais ambição. A luciferianização de Alexandre o Grande, que não se contentava em ser grande, queria ser cada vez mais grande, grandioso, gigante, cada vez mais universal. Minha fama tem que correr por todo o mundo. Alexandre reuniu um exército extremamente poderoso e submeteu províncias, nações e soberanos, transformando-os em seus tributários. Depois disso tudo, caiu doente e sentiu que ia morrer. Ele se achava um deus, mas era um homem. Carne doente. Carne humana naturalmente doente. Sem saúde, percebeu que iria morrer. Percebeu que não era tão grande assim. Depois que Alexandre tudo dominou,
e se ensoberbeceu, se considerou efetivamente um Deus, com pensamentos de Deus, Alexandre caiu doente e sentiu que ia morrer. Logo, chamou os oficiais mais graduados que tinham sido seus companheiros desde a juventude e dividiu entre eles o reino antes de morrer. Alexandre estava no ano 12 de seu reinado quando morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada um na região que lhe fora destinada. Depois de sua morte, todos usaram a coroa real, e depois deles seus filhos, durante longos anos, e multiplicaram-se os males sobre a face da terra, porque os sucessores de Alexandre, esses generais, eram homens predadores, homens violentos, vis, perversos, homens maus. Tópico 2. Revolta de Matatias. O helenismo penetra na Palestina. Desses reis saiu um rebento perverso, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e se tornou rei no ano 137 do reino dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias e perversas que seduziram a muitos, dizendo bem assim: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas e vamos misturar as nossas culturas. Depois que nos separamos delas, muitas desgraças nos acometeram. Estas palavras de sedução lhes agradaram. Alguns do povo se entusiasmaram e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes dos pagãos. Construíram em Jerusalém uma praça de esportes, de acordo com as normas dos pagãos. Dissimularam a circuncisão e renunciaram à aliança sagrada, associando-se assim aos pagãos. Absorção de cultura estranha, absorção de religião estranha. Na verdade, religiões estranhas. Os deuses gregos sendo transmitidos em herança cultural para a Palestina, a helenização da Palestina. Construíram em Jerusalém uma praça de esportes, de acordo com as normas dos pagãos, dissimularam a circuncisão e renunciaram à aliança sagrada, associando-se assim aos pagãos. E se venderam para fazer o que era mal. Antíoco Epífanes devasta Jerusalém. Quando se viu firme no poder, e muito poderoso, Antíoco planejou conquistar também o Egito, para ser soberano de ambos os reinos. Antíoco Epífanes quis expandir seu território de domínio. Antíoco Epífanes quis submeter um outro povo ao seu poderio, capturar escravos. Quando se viu firme no poder, Antíoco Epífanes planejou conquistar também o Egito, para ser soberano de ambos os reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército de carros, elefantes, cavaleiros e numerosos navios. Assim, atacou Ptolomeu, rei do Egito. Este entrou em pânico e fugiu, e muitos de seus homens caíram mortalmente feridos. As cidades fortificadas do Egito foram todas tomadas,
e Antíoco apoderou-se das riquezas do país. Eis aqui um processo de roubo e pilhagem de riquezas das nações e dos povos e dos reinos submetidos. Aqueles reinos que caem e têm suas riquezas saqueadas, processos de roubo e de pilhagem. Depois de ter derrotado o Egito no ano 143, Antíoco regressou e atacou Israel. Subiu a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com muita arrogância no santuário de Deus. Retirou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios. Antíoco Epífanes tratou com desdém e desprezo a cultura sagrada dos hebreus. Tratou com desdém a cultura dos judeus. Antíoco Epífanes cuspiu na face da cultura dos hebreus. Entrou com arrogância no santuário, retirou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa dos pães da propiciação, os cálices de libação, as taças, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, as decorações de ouro da fachada do templo. Tudo foi destruído por Antíoco Epífanes, que profanou o mais sagrado da cultura dos hebreus. Cuspiu na face dos judeus. Tudo foi arrancado e mexido, tudo foi profanado. Tirou a prata, o ouro, os objetos preciosos, inclusive os tesouros escondidos que descobriu. Apoderou-se de tudo e voltou para seu país, depois de ter causado grande mortandade e proferido palavras de extrema arrogância contra o santuário de Deus. Antíoco Epífanes tratou com desdém a cultura sagrada dos judeus. Percebam só a desolação. Por isso, por conta de toda essa destruição e profanação, grande luto se abateu sobre Israel. Em todos os lugares, gemeram chefes e anciãos, desfaleceram moças e moços, murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou uma elegia e canto de tristeza, e a esposa desfez-se em lágrimas no leito nupcial. Um momento naturalmente de alegria, foi transformado em momento dramático de intenso sofrimento e luto. A terra estremeceu por seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. O texto se segue, próximo tópico, guarnição síria em Jerusalém. Mas leremos a partir do versículo 29 no próximo vídeo. É isso. Maravilha! História dos Macabeus. Capítulo 1 do primeiro livro dos Macabeus. Viva a cultura, viva a literatura, viva a acessibilidade ao mundo da cultura, viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar insistentemente. Sejamos estabelecedores e agentes multiplicadores da cultura da paz. Que a paz se estabeleça definitivamente entre nós. Amém, amém, amém e amém.